Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Atualmente, um dos filmes brasileiros em exibição nos cinemas é o filme Dora e Gabriel. E neste vídeo vocês assistirão a entrevista que eu realizei com a Natália Gonçalves, que é a intérprete da Dora. Se vocês gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal e fiquem atentos que ao fim do vídeo vai estar relacionado lá o ícone com a entrevista que eu fiz também com o diretor deste filme, que é Hugo Giorgetti. Muito obrigado e até a próxima. Natália, eu quero iniciar a nossa conversa querendo saber um pouco sobre a transição que, de certa forma, você faz com Dora e Gabriel, porque você é uma atriz mais afeita às artes cênicas. E agora você está fazendo um investimento no cinema e como protagonista. Me conte como foi, de certa forma, digamos, esse choque de linguagens que você experimenta com este filme. É muito é interessante, né? Eu venho da dança, né? Então eu comecei lá atrás. Imagina, quando eu fui estudar artes cênicas, eu vim do balé clássico e super bailarina clássica. E ali eu já tive que rever algumas coisas, né? Alguns valores. É, eu comecei no primeiro momento eu tive uma relação de negação da dança. E depois eu vi que não era necessário, que pelo contrário, a arte ela permite que ela necessita, né, que você inclua tudo, né? Porque a dança traz principalmente o movimento, né, o corpo, e o corpo fala. Então como eu trago isso para o teatro, como esse corpo que comunica. E e aí eu fiquei muito tempo focada só no teatro, estudando muito, trabalhei com grandes diretores, com Antunes, com o Eduardo Tolentino, com Nelson Baskerville, trabalhei com companhias de teatro de boneco, com a Pia Fraus, trabalhei com outros diretores até do Rio de Janeiro. Então foi um processo que eu fiquei muito mergulhada no teatro, com muita paixão mesmo, assim. Eu fui aprender a fazer luz, a fazer som, eu fui aprender a fazer todos os editais. Eu comecei a sentir uma necessidade de falar fazer os meus próprios projetos, porque eu tinha muitas ideias, então eu faço muito isso, né? Até hoje, então eu faço os editais, eu monto uma equipe. Então o processo não é só de uma atriz, né, que espera os projetos. Eu sou não sei se seria uma autoprodutora, não sei que nome, eu poderia me rotular. Mas quando eu comecei a me interessar pelo cinema, eu já estava com mais de 30 anos. Pelo audiovisual, né? Eu senti uma necessidade de poder fazer parte de uma linguagem que, como eu posso dizer, porque assim, se você pensar o teatro, ele tem uma limitação, né? Como trabalho, porque você está numa caixa preta ou você está na rua fazendo teatro de rua, não importa, mas ali você tem que trabalhar muito a imaginação, o público, né? Trabalha muito a imaginação. Porque você não tem a fotografia, né? Que é o hipernaturalismo, realismo, é tudo muito abstrato. Quando eu comecei a ver a necessidade de ir para algo que eu pudesse contar de outra maneira, uma mesma história, usando fatos mais, usando um local real que eu pudesse, por exemplo, vou falar sobre a plataforma de petróleo, eu vou até uma plataforma de petróleo, eu vou ter essa vivência, eu vou ter essa troca, essa experiência. Isso interfere também numa linguagem, né? Que é a linguagem do audiovisual, que é uma linguagem menos teatral, no sentido de interpretação mesmo, mas eu acho que tudo interfere, né? Não é só uma questão de ser mais teatral ou menos teatral. É uma coisa que você se coloca de outra maneira. E isso está sendo ainda um processo para mim, não, já foi. Está sendo é uma busca ainda. Uhum. Como a gente busca se está evoluindo sempre no teatro, porque cada obra vai ter uma linguagem. Aqui é uma outra linguagem também, que vai um pouquinho além só ela exige
um outro olhar, não é só uma adaptação, é um outro olhar, como fazer, como eu devo fazer, como que eu consigo construir isso para um público que tem uma expectativa já. Então, esse processo me fez me reorganizar como atriz mesmo. Acho que reorganizar no sentido de tudo que eu achava que era certo, que era maneira, né, se fazer, eu comecei a ver que não, que eu tinham coisas que já não funcionavam mais. E isso é muito instigante, porque é muito vivo para o ator e para a atriz isso. Porque você se coloca num lugar de desconhecido, sabe? É um lugar que você não controla, você não domina. E a vida é isso, né? O próprio filme do Hugo mostra isso, né? A gente não tem domínio de tudo. A gente acha que tem e a gente não tem. E quando a gente vem com um trabalho que você tem que buscar, você tem que se reavaliar, você tem que se reencontrar, isso faz parte não só das artes, como da vida. Então, eu acho muito interessante a gente se colocando sempre. Eu não sei se a palavra desafio é uma palavra correta. Eu acho que desafio seria alguns se desafiam, mas não é isso. Eu acho que todos nós, durante o dia, a gente deve se colocar nesse lugar de buscar o novo, né? Então, eu encontro com algo, porque não existe o certo e o errado. A gente acha que existe. Toda vez que a gente acha que já sabe fazer, a gente se surpreende que a gente não sabe. E a gente tem que buscar. Então, isso que as artes nos proporciona, a gente busca daí não sozinho, né? A gente busca com o outro. E esse outro é com o parceiro de cena, é com o diretor, é com o roteirista. Então, a gente vai construindo juntos. Então, dentro desse filme do Dora e Gabriel, ao mesmo tempo que é um filme realista, porque a gente está dentro de um porta-mala que foi construído, um porta-mala, ele não deixa de ter né, na minha opinião, tá? Ele não deixa de ter uma linguagem teatral. Por quê? É aí que eu acho interessante, né? É o encontro das artes. Tem projetos que a gente encontra, as artes se encontram. Como eu comecei te falando da dança, e eu fiz muitos espetáculos que eu dançava, é a mesma coisa aqui. A gente está dentro de um porta-mala, só que a gente não tem a fotografia do que acontece fora, né? Oh. A gente, né, é rico isso, se for pensar. A gente está colocando o espectador para pensar como no teatro, para ele imaginar. Não tem a fotografia pronta. Então, isso eu acho que se aproxima de uma linguagem mais teatral. Uhum. É claro que a gente tem uma linguagem que eu acho que a televisão trouxe, que nesse filme, eu não sei o quanto, que é uma linguagem hipernaturalista, que eu não sei quanto nesse filme ele funcionaria, porque existe também um roteiro do Hugo Giorgetti, que é um roteiro muito rico de signos, né? Não é à toa que a Dora ela é da minha geração, não é à toa que o Arif faz um personagem que é um imigrante de uma região que a gente tem um olhar extremamente preconceituoso, que é o Oriente Médio. Não é à toa que a gente não tem a fotografia externa, não é à toa que ele está colocando duas pessoas confinadas. Se a gente pensar nessa realidade que a gente está vivendo hoje, que a gente parece que a gente tem um Estado, parece não, a gente tem um Estado opressor. Tá, vivemos num Estado opressor por ser um sistema capitalista? Vivemos, mas a gente está vivendo agora um momento que é o absurdo do absurdo. Então, a gente está confinado. A gente tem a ideia que o Estado é aquele que nos protege. E aqui não, a gente está vivendo uma realidade que o Estado não nos protege em nenhum sentido, né? A gente está como boneco sendo manipulado, sendo jogado de um lado para o outro. Então, cada curva que o carro faz e que você é jogado de um lado para o outro, você bate a cabeça e você não sabe para onde você está indo, é a sensação que eu tenho que nós estamos vivendo aqui. Então, tudo isso é uma metáfora. Então, a gente está trabalhando com signos, com uma linguagem, por isso que é o encontro das linguagens, eu acho isso muito rico, e eu acho que eu tive muito prazer, muito amor de fazer esse filme. Independente de críticas ou de gostei, não gostei, isso não, acho que não é muito
o que importa, porque ele tem muita coisa a ser dita e a ser repensada e refletida. Então, ele como um todo, eu acho que é um filme que me proporcionou muito aprendizado, né? Não só nas questões técnicas, mas como um ser pensante. E ele proporciona ao público essa reflexão. Logo em seguida, a gente é confinado por causa de uma pandemia. Uhum. Então, casou, assim, né? Então, assim, olha, o artista, ele consegue ver o que vai acontecer, né? Porque a gente tem esse olhar um pouco mais aguçado, mais sensível para entender como que está caminhando uma sociedade, como estão caminhando os valores. Então, aí acontecem coisas como essa. A gente está confinado num porta-mala, sem saber para onde vai, o que vai acontecer, e nós estamos ainda confinados numa pandemia, né? Com um Estado, um governo completamente destruidor, desrespeitoso, e a gente hoje em dia virou chacota ainda, né? Internacional. Então, não sei se é isso, assim, que eu consigo visualizar um pouco. É ainda eu fiz agora um filme também do Guilherme de Almeida Prado, que também é em cima do universo do Kafka. Então, também, né, traz um olhar, um cuidado maior com esse roteiro, os signos, né, as metáforas. Ele também tinha uma linguagem diferenciada. Se a gente pensar, eles são dois diretores mais antigos, né? O Hugo é mais antigo que o Guilherme, claro. Mas eles sempre foram pessoas que foram muito ao teatro, né? Eles namoraram muito a dramaturgia teatral. E isso é a história deles e que está ali nos trabalhos deles. Então, acho que é isso. Eu ia apontar duas coisas que você já trouxe na resposta para a minha primeira questão, que a primeira é como, embora estejamos aqui no território do audiovisual, acredito que foi uma experiência que remeteu demais para você em relação às suas vivências nas artes cênicas, até porque esse confinamento, de certa forma, embora conte ali com todas as ilusões do cinema, é, impõe ali um certo desafio físico, que eu imagino que talvez você tenha tirado de letra. E aí eu me pergunto também como foi o processo de trabalho em conjunto teu com o Ari França, que também é jogado nessa situação do confinamento, tem ali só um ator ali em cena para contracenar durante todo o filme. E um outro ponto também, se puder abordar um pouquinho mais em relação a como esse filme, essa experiência foi ressignificada para você, agora nesse contexto de pandemia. Você falou bastante sobre isso, mas acho que vale a pena trazer a curiosidade de que esse foi um filme que foi filmado antes desse cenário, né, que estamos vivendo atualmente. Então, se pudesse contar qual foi o período que você se envolveu nesse projeto e o quanto... E talvez o aspecto que você mais repensou nele agora, nesse contexto de pandemia, em que ele é lançado comercialmente. Tá. Bom, eu e o Ari somos muito amigos até hoje, né? A gente se encontrou. Eu acho que isso é fundamental, o encontro, né? Porque não dá, se a gente não tem um bom encontro, não dá para a gente transformar em alguma coisa para ser colocado para o público. E é lógico que isso acontece, de às vezes não ter esse encontro, fica muito mais difícil, mas nesse filme, por ter essa questão física, foi fundamental a gente se amar, sabe? No sentido assim, torcer um pelo outro. Acho que essa é a palavra, não é uma... o amor num sentido mais amplo, né? Mas assim, de cuidar do outro. Existe um cuidado. Nossa, você colocou esse ponto e agora estou construindo com você esse pensamento. Existia um cuidado muito grande, então era toda hora, porque a gente teve massagista, assim, porque não foi fácil. Eu, com todo o meu trabalho de balé clássico, joguei aquela coisa que eu te falei. Você acha que está pronta? Não, tchau, sabe? Joga no lixo e vai reorganizar o corpo. Uhum. E a gente se viu num lugar, porque, por exemplo, eu sou uma atriz, você está me vendo aqui falando com você, eu estou gesticulando, né? Estou falando, dançando o corpo. Lá eu não tinha essa possibilidade. Então, eu tive que trazer isso com um movimento interno.
para Uhum. conseguir fazer. O Ari foi um cara, para mim, foi um ator, um parceiro especial. Ele tem, lógico, uma bagagem muito maior que a minha, ele sabe, acho que conduzir energia muito mais, de uma forma que, para ele, às vezes, pode até ser menos desgastante do que para mim. Mas isso acho que a gente conseguiu trazer para os personagens, essa diferença, sabe? De bagagens de vida, porque são personagens de gerações diferentes. Mas a gente precisou muito cuidar um do outro. A gente se abraçou, a gente deu a mão, ele vinha aqui em casa estudar o texto comigo, eu ia na casa dele, a gente teve alguns encontros com o Hugo, a gente decorou o texto antes de ir, porque a gente viu que ali não ia dar... Não tinha, na hora que começava a chacoalhar aquele coisa, com uma câmera aqui, que a gente não tinha movimento, a gente não tinha fuga, não tinha fuga. E com um roteiro do diretor, né, o diretor está ali, então tem um respeito, né, tem um, não um respeito, mas fica um pouco mais, uma responsabilidade maior de dar aquele texto, porque o diretor está lá, né, não é que a gente transforma algo, ele está ali vendo, e claro que o Hugo sempre muito aberto, olha, acho que essa frase não está legal, não, tá bom, vamos mexer nela, né, então eu acho que foi um trabalho em equipe mesmo, que também é uma característica do teatro, né? Uhum. Que é essa coisa de equipe mesmo, construir, estudar, e a gente teve isso no filme. Em relação ao confinamento, eu vejo que eu acho que uma das coisas que a gente mais trouxe, que o Hugo, com o seu roteiro, mais trouxe no filme, foi a questão da não liberdade. A gente vive uma falsa liberdade. Então, essa personagem, por exemplo, a Dora, ela é uma personagem que representa muita gente, né? Que acredita que vive conforme a sociedade vai te conduzindo, né? O sistema vai te conduzindo. Então, no momento que ela entra nesse carro, que é uma situação desesperadora, é horrível, né? Não é que ela entrou porque ela quis, ela foi sequestrada, ela não sabe quem está ali conduzindo o carro. Só que ali ela tem um encontro com um homem no sentido do ser humano, né? Que tem muito mais vivência, história, que já viveu uma guerra e que tem outros valores, que tem outra maneira de lidar com as situações. E a partir desse momento, quando a Dora entra ali, eu acredito que se eu fosse continuar a contar a história da Dora, eu acho que ela viveria uma transformação ali mesmo, a partir daquele momento, porque ali ela teve um momento de consciência, né? Como se ela tivesse tido um estado de consciência de perceber que você passa a se eu revisitar quem sou eu, para onde eu vou, o que sou eu dentro dessa sociedade. Então, assim, qual que é a luta dela pela sobrevivência. Então, os valores acabam se transformando, que foram os nossos valores agora na pandemia, que quem se transformou, eu tenho certeza que vai conseguir sair dessa pandemia melhor do que aqueles que não se transformaram. Porque a gente tem que entender, né? A gente tem que se revisitar, a gente tem que entender o que está acontecendo. Né? Quem sou eu que antes tinha a liberdade de sair da minha casa e fazer o que eu tinha vontade de fazer e agora não posso, estou presa aqui dentro, confinada, não sei para onde isso vai, eu tenho um Estado opressor, um Estado, um presidente genocida, entendeu? E que coloca todo mundo em risco. A gente não tem mais nenhum domínio. A gente nunca teve essa liberdade porque a gente é fruto de um sistema capitalista, né? De opressão, de exploração. Agora a gente piorou, né? Porque daí a gente ficou trancado dentro de uma casa. Então, assim, ela teve a oportunidade de viver uma história com um cara que já viveu uma situação de guerra. Que a gente tem um outro tipo de guerra aqui, mas essa guerra que você fica trancado em casa, que você não sabe o que vai acontecer, se vai cair uma bomba, se não vai, ele já viveu. Então ali eu acho que eu comparo que esse confinamento que ela viveu junto com esse homem, que ele também viveu, passou por uma transformação, é o que a gente viveu agora e que alguns se transformaram e que vão sair melhor dessa, no sentido de evolução, de valores, de mil coisas. Como que eu vou olhar agora
para natureza, que a gente nem prestava atenção, né, nas plantas. E a gente passou a conviver com a plantinha de casa. Então, eu acho que é muito rico nesse sentido. Uhum. Natália, eu vou precisar encerrar, nosso tempo já bateu. Eu queria fazer outras questões, principalmente agora eu cresci uma curiosidade enorme sobre esse novo projeto cinematográfico, que é com o Guilherme de Almeida Prado, que é o meu diretor favorito, é o brasileiro favorito. Mas quando este projeto estiver pronto, a gente volta a se falar, então. Porque esse filme vai ser lançado só ano que vem, se for. Uhum. Ele é em cima do universo do Kafka e chama Odradek. Depois você lê o conto do Odradek e na internet é um conto curto e você vai já entender um pouquinho. Eu acho que esse é um projeto que o Guilherme já estava desenvolvendo há alguns anos. Eu lembro, não sei se foi na autobiografia dele, que eu já li que ele estava com a intenção de fazer um projeto baseado nesse conto. Mas a gente se fala, então, dando tudo certo. E obrigado pela disponibilidade, pela conversa. Excelente semana para você. Obrigada a você. Tchau, um Beijo. beijo. Tchau, obrigada.